Bora lá, meu povo, pra live de hoje. Hoje eu quero comentar com vocês sobre o livro de Números. Na verdade, o capítulo 12 do livro de Números. Pra quem não conhece, nesse capítulo vai falar um pedacinho da história que envolve Miriam, Arão e Moisés. Quando os dois, na verdade, Miriam e Arão, criticam Moisés. Então aqui nesse capítulo tem um monte de códigos sobre quando alguém te critica. O que você deve fazer quando alguém te criticar? Quando alguém vier te falar mal de você, ou você ouvir uma fofoca a seu respeito. Então aqui no capítulo 12 de Números que tá os códigos. Quando alguém te criticar, é esse capítulo que você tem que estar fresco na sua memória. A paz! Tudo bem, Silmara? Boa noite! Vou começar a ler então o 12, tá assim. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Olha isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então também continua com obediência, né? Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: olha o que Deus falou para eles. Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e sonhos. Falo com ele. Então, aqui já tem outro código. Como que os profetas, como que Deus fala com os profetas? Através de visões e em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda minha casa. Aqui casa tá com G, uma letrinha G em cima, e embaixo aqui tá escrito: é o líder de todo o meu povo, ou ainda é o mais fiel dos meus servos. Olha só, e é Deus falando de Moisés, né? Detalhe. Como com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. Olha só, imagina Arão e Miriam ouvindo isso, né? Eles estavam querendo fazer uma fofoca de Moisés. Deus intima os três para ir no lugar onde Deus falava com eles. Eles vão até lá e aí ouvir uma coisa dessa de Deus, né? Tipo, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele revela em visões e sonhos. Falo com ele. Então, beleza, né? Falo com os profetas dessa forma. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Não é assim que eu falo com Moisés. Moisés eu falo com ele face a face. Já pensa que Arão e Miriam perdendo o rumo de casa, né? Pelo amor do Senhor Jesus. Imagina Deus falando isso aqui com você. Claramente e não por enigma. Volta, acho que tá uma cortada. Eu tô continuando lendo no finalzinho do 8, tá? Porque não temeram criticar meu servo Moisés. Por isso vocês não temeram em levantar uma crítica sobre meu servo Moisés, com quem eu falo face a face. E não é através de visão, não é através de sonho, mas é face a face. Nossa. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa.
Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Que é o que é a fofoca, né? Não permita que ela fique com um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe cura. Nossa Senhora, se você não tá pegando código com Moisés, eu não sei com quem que vocês vão pegar código. Olha só, Moisés estava sendo criticado com fofoca sobre o casamento dele. Aí vem nada menos, nada mais do que Deus para defender ele. Ele não precisou se defender. Segundo, a pessoa reconheceu que tolamente pecou contra ele, foi pedir a ajuda dele. Ele ainda teve misericórdia e orou por eles para que Deus tivesse misericórdia deles e a curasse. Ainda tem aquela parte na Bíblia que fala que é o quê? Pra gente orar pelos nossos inimigos. Então já faz um adendo aí. Aí no 14 tá assim: O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Uma pergunta. Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias para fora do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram para Azerote e acamparam no deserto de Parã. Coisas que eu anotei aqui. Aquela coisa que eu já falei pra vocês, né? Deus fala com profetas através de visão e sonhos. Só que as pessoas com quem ele tem intimidade, ele fala face a face. Ele não manda recado. Ele não fala através de visão, ele não fala através de sonho. Ele fala diretamente. E é interessante que a verdade não precisa de defesa. Lembra que Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade. E a verdade não precisa de defesa. E quando você está em relacionamento, você está próximo, você tem intimidade com a verdade, com Deus, que é Ele, você não precisa se defender. Ele te defende. Deus te defende. E a verdade nunca depende não precisa de defesa. Então, quando alguém te levantar para criticar alguma coisa que você faz, obedecendo a ele, pode ficar tranquilo que você não precisa se defender. A gente não precisa de defesa. Porque o próprio Deus vivo vai nos defender. E aí isso deixa a gente mais tranquilo, né? Então toda vez que vem uns haters aqui encher o saco das minhas lives, eu só dou um glória a Deus. E vem o povo encher o saco, fala que não concorda com a minha live, não concorda com a minha visão. Eu tô cumprindo uma coisa que ele me pediu pra fazer. Então eu não preciso me defender. A minha única missão aqui é abrir a boca, passar a mensagem que ele me entrega, as revelações que ele me entrega pra frente. Porque se eu retenho isso, ele para de me dar mais discernimentos, mais coisas revelações disso aqui que eu não tinha. Por isso que toda vez que eu tenho uma revelação nova como essa, eu só agradeço e falo: Senhor, muito obrigada pelo entendimento, pelo discernimento que o Senhor me permitiu acessar hoje, que eu não tinha até ontem. E quando eu vim aqui e coloco isso aqui pra fora, numa live ou compartilho com alguém, o que acontece? Ele me entrega mais. Por isso que você sempre vai me ver aqui. Nessa quarentena de lives, eu não tenho dúvida. Porque há muito tempo ele já tá me incomodando pra eu já dar vazão em coisas que eu entendi e que eu guardei pra mim. E aí, o que aconteceu? Ele parou de me responder. Mas hoje, eu fiz uma oração de manhã. Ele me respondeu à tarde. Você não sabe o que é isso aqui, não. Muito rápido. E eu falei: gente, mas por quê? Porque eu não tô retendo.
Eu não tô parando mais de fazer o que ele tá me pedindo. Ele me mandou fazer uma coisa, eu faço. Eu só obedeço. Que eu aprendi que quanto mais eu obedeço, mais ele me entrega. E que obediência tardia também é desobediência. Então parei de não obedecer, comecei a obedecer e dar vazão em tudo que ele me entrega. E é por isso que eu tô nesse intuito de lives por 40 dias. E o número 40, ele é um número muito... simboliza muita coisa, né? Jesus ficou 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites. E quando você procura aqui, várias coisas são 40 dias. Então tem um poder muito muito forte atrás do número 40, dos 40 dias. Mas isso aí vai ser pano para outra live, é assunto para outra live. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido, espero que agora vocês lembrem de o que acontece quando alguém te critica e qual o seu posicionamento diante disso, diante de uma crítica. E é isso. Espero que tenha feito sentido para vocês. Um beijo e até amanhã.